Caramba, tem mais anúncio até a fase 7 e o negócio é oficial. Eu ainda não tô acreditando, a gente tem que falar disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Marvel fez uma mega apresentação na San Diego Comic Con que surpreendeu muita gente. Afinal de contas, falta pouco tempo para acontecer a D23, que é o mega evento da Disney, e a Marvel tá para anunciar mais coisa por lá também. Então a gente imaginava que a Marvel fosse guardar o ouro para anunciar muita coisa na D23 e acabar anunciando pouquinha coisa na San Diego Comic Con, só que não, anunciaram muita coisa na San Diego Comic Con também. Kevin Feige apresentou, além da fase 4, a fase 5 e a fase 6, com 2 filmes dos Vingadores. Só que o que acontece é que antes da San Diego começar, tinham vazado uns registros de títulos de produções que a Marvel Studios supostamente teria feito no escritório de propriedade intelectual da União Europeia. Só que, até então, nós não tínhamos como confirmar se eram uma informação verdadeira ou não. Vingadores Guerras Secretas, Vingadores Dinastia Kang, Capitão América Nova Ordem Mundial, Saga do Multiverso e Thunderbolts. Todos esses filmes que foram anunciados na San Diego Comic Con vazaram antes sequer do painel da Marvel Studios começar. Todos eles, sem exceção. Só que além desses filmes que vazaram e foram confirmados, vazou também um novo relatório com o nome de muitos outros projetos. E mais, são nomes que podem ir até a fase 7 da Marvel nos cinemas. Vamos conversar sobre isso tudo porque tá simplesmente incrível. Para você ver como o negócio é sério, é importante dizer que todos os títulos do primeiro vazamento, aqueles que foram confirmados na San Diego Comic Con, quando foram registrados por um escritório de advocacia que recentemente tinha trabalhado com o Walt Disney Studios em diferentes projetos. Agora, essa nova lista, ela sim mostra o nome do proprietário, o nome do dono desses títulos que estão sendo registrados. E esse dono é descrito aqui como Marvel Character Inc., segundo o vazamento. Isso é basicamente colocar na nossa cara que é a própria Marvel que está registrando esses nomes. E vocês devem lembrar que o Kevin Feige, o presidente, o cabeça grande, o cabeção manda-chuva da Marvel Studios, ele disse recentemente que ia tirar um tempo para ir para um retiro e planejar os próximos 10 anos do CM. E daí, depois que ele fala isso, essa lista vaza. Uma lista que definitivamente e facilmente engloba esses 10 anos que eles teriam planejado lá nesse retiro. É fácil a gente presumir que nesse tempo que eles ficaram planejando o que viria para o futuro aí do CM, eles tomaram algumas decisões e decidiram já registrar os nomes das coisas que querem fazer aí no futuro. Essa lista deve ter sido o resultado desse planejamento todo. Ao todo, nesses novos registros são 16 nomes, 16 produções que muito provavelmente vão englobar as fases 6, só lembrando, tá? Produções inéditas da fase 6 e fase 7, possivelmente, do universo cinematográfico Marvel, Loquias. É muita coisa mesmo. Eu acho que daria até para falar que essas produções poderiam se estender até para uma fase 8, talvez fase 9 também, mas eu não quero parecer exagerado, então eu vou simplesmente falar até a fase 7 aqui para colocar os pés no chão, mas a hora que a gente estiver listando os nomes dessas produções, você vai sentir como é grandioso mesmo. São produções aí para muito tempo no futuro mesmo. Vamos falar de cada um desses títulos, mas já se inscreve aqui e ativa as notificações para me dar uma força, para fazer parte da família Loquia, para ficar informado. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente e vamos continuar, vamos mergulhar nesse assunto todo. Vamos lá. Porque o primeiro título registrado que eu quero abordar aqui com vocês é Avengers Academy. Em tradução livre seria Academia dos Vingadores. Esse título tem um mesmo nome de uma história em quadrinhos da Marvel que foi lançada lá em 2010 e também virou um jogo para celular em 2016. Conta basicamente
a história de uma escola de treinamentos para super-heróis. Esse nome é bem interessante porque tem tudo a ver com uma nova geração, né? Nós estamos vendo personagens que possivelmente têm a ver com os Jovens Vingadores aparecendo no UCM. Então pode ser que seja uma produção que a Marvel esteja preparando já para começar a treinar uma nova equipe de heróis ou algo do tipo, trazer uma nova geração para o UCM, lembrando que isso seria uma produção para bem lá na frente, né? Poderia isso também estar ligado aos X-Men, que tem a escola para jovens superdotados do Professor Xavier também? Talvez, né? Mas acho que é diferente. Talvez até essa Academia dos Vingadores seja uma resposta à escola para jovens superdotados do Professor Xavier, mas enfim, aí já seria outra história. Mas já que eu mencionei isso, é mesmo curioso que dessa lista enorme não tem nenhum título diretamente relacionado a X-Men, né? Não tem mesmo, vocês vão ver. Outro título registrado é muito interessante, se chama Avengers Eternity Wars. Outro título relacionado aos Vingadores, que em tradução livre fica Vingadores Guerras Eternas, ou Guerras da Eternidade. As coisas aqui já começam a ficar muito instigantes, porque na fase 4 e na fase 5, nós não teremos nenhum filme dos Vingadores, para na fase 6 termos dois, né? A Dinastia Kang e Guerras Secretas. Mas aqui já começamos com vários títulos com Vingadores no nome. Será que esse Guerras Eternas será um novo filme dos Vingadores? E depois, numa fase 7, vão ter várias produções de Vingadores? Porque histórias da equipe vão se tornar muito comuns? Enfim, esse nome, com Eternos no nome, sem sombra de dúvida, é uma referência aos Eternos, que foram introduzidos ao UCM. Então, seria um filme em que os Vingadores e os Eternos se enfrentam? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre um quadrinho que tá saindo lá nos Estados Unidos, onde os Eternos querem destruir os X-Men e vão precisar enfrentar os Vingadores também. Então, pode ter uma relação aí entre essa história que tá saindo nas HQs e essa possível história a ser adaptada para o UCM. Outro título registrado, que também é relacionado aos Vingadores, esse também é muito curioso, se chama Avengers Excursion, ou Excursão Vingadores. O que é isso? São os Vingadores saindo para um passeio? É isso? É inegável a similaridade da palavra excursão com incursão. É o contrário, né? Incursão é para dentro, excursão é para fora. Será que é uma referência direta a isso? No sentido de que seria uma história dos Vingadores fazendo algo relacionado ao multiverso para evitar que as incursões aconteçam? Outra possibilidade também é que esse registro seja mais uma tecnicalidade, do tipo, a Marvel registrou o nome Avengers Excursion para evitar que qualquer outra empresa faça um registro de um nome parecido. E aí, se algum dia a Marvel decidir usar esse nome, vai poder usar. Enfim, é uma possibilidade. Outro título registrado relacionado aos Vingadores é Avengers Timeless. Em tradução seria Vingadores Sem Fim, ou em uma tradução muito literal mesmo, poderia ser Vingadores Sem Tempo, fora do tempo. O que é muito curioso, uma vez que o grande vilão da saga do multiverso é o Kang, que é um viajante no tempo. E também Timeless é o nome de uma one-shot, ou seja, um quadrinho de uma só edição, que foi lançada recentemente pela Marvel. Saiu em dezembro de 2021 lá fora, mas ainda não foi lançado no Brasil. Ela é focada no Kang e prometia mudar o universo Marvel. Isso aí já é uma enorme pista de que esse título pode sim ter tudo a ver com o Kang. E com isso nós temos 4 títulos registrados com Vingadores no nome. E a gente pensa, caramba, isso vai ser filme? Isso vai ser série pro Disney Plus, que vai se encaixar na fase 6, talvez pra fase 7 também? As possibilidades são muitas, mas os títulos ainda não acabaram. O próximo título registrado é Capitão América Red, White and Black, ou Capitão América Vermelho, Branco e Preto. Provavelmente esse título faz referência ao quadrinho Truth, Red, White and Black, onde podemos acompanhar o Isaiah Bradley, um dos 300 soldados afro-americanos que foram usados como cobaias pelo exército dos Estados Unidos na tentativa de criar supersoldados. A história do Isaiah Bradley foi abordada na série Falcão e Soldado Invernal, então pode ser que esse título aqui seja para uma série derivada de Falcão e Soldado Invernal que
que vai abordar o personagem do Isaiah Bradley, talvez dando até espaço para o desenvolvimento do Patriota, o neto dele, que nos quadrinhos integrou os Jovens Vingadores. Outro título registrado é Celestials, End of Time. Em tradução seria Celestiais, Fim do Tempo. Esse nome é incrível, porque assim, será que poderia ser uma continuação de Os Eternos? Que no final do filme Os Eternos, o Celestial Arishem, o juiz, ele convoca a Cersei e todos os outros Eternos que ele localizou na Terra para julgar eles e decidir se os Eternos fizeram certo em matar aquele Celestial na Terra e salvar o planeta. Só que não foi revelada a decisão dele e ficou um mistério no ar, enquanto os outros Eternos estavam no espaço e se encontraram com Eros na cena pós-créditos. Então, a história dos Eternos no UCM tá meio solta assim, a gente não sabe para onde eles vão. Esse título poderia ser da continuação da história dos Eternos, só que ao mesmo tempo não tem Eternos no nome, e sim Celestiais, o que é incrível. Porque tá misturando o conceito dos Celestiais com o conceito de tempo que tem a ver com o Kang e com a saga do multiverso que a gente tem acompanhado aí, que vai ser tão presente na fase 4, 5 e 6. E as coisas vão ficar ainda mais confusas com um próximo título que nós vamos abordar aqui, que foi registrado também pela Marvel. É Eternity Saga, Saga da Eternidade. Será que o fato de ter saga no nome desse registro indicaria que essa pode ser a próxima saga depois da saga do multiverso? Isso aqui seria interessantíssimo e eu acho que é muito possível. Porque nós tivemos a saga do infinito com as joias do infinito, a saga do multiverso com o Kang e a saga da eternidade seria com o quê? Com celestiais talvez, com eternos. Eu acho que tem tudo a ver e tem tudo a ver com o título anterior, né? Talvez uma saga seguinte aí continue a explorar esse conceito de tempo também. Isso é muito empolgante, mas vai ficar ainda mais confuso. Se segura aí. Próximo título registrado é Hércules Rise of the Gods, Hércules, a Ascensão dos Deuses. Na cena pós-créditos de Thor, Amor e Trovão, nós vimos que Zeus quer vingança contra Thor porque estão surgindo cada vez mais heróis e os deuses estão sendo esquecidos. Por isso, Zeus convocou seu filho Hércules para acabar com o Thor. Nós estávamos esperando que nós veríamos um embate entre o Thor e o Hércules em Thor 5. Só que, aparentemente, por esse registro aqui, não é Thor 5 não. Vão fazer um filme do Hércules. E o embate entre Thor e Hércules deve acontecer nesse filme do Hércules aí. O que é muito interessante, muito mesmo. Ainda mais considerando que o último filme do Thor teve uma recepção meio dividida. Muita gente não gostou daquele filme. Então ter uma abordagem diferente, apresentando o Hércules como um novo super-herói ali, trazendo o Thor como um coadjuvante, ou um co-protagonista até, seria muito interessante. Lembrando que a relação entre o Hércules e o Thor nos quadrinhos é mais complexa do que a de um herói e de um vilão, porque o Hércules também é um herói. Então ambos começam se enfrentando, mas acabam desenvolvendo uma rivalidade amistosa ali. E isso seria interessantíssimo de ver nos cinemas. Talvez essa seja a oportunidade de finalmente nós vermos o Thor em uma aventura épica, talvez estilo O Senhor dos Anéis, até, sei lá, nos cinemas, que é uma coisa que não foi muito explorada no UCM do lado do Thor, né? Ele ou foi meio sombrio ou foi muito comédia, mas enfim, os filmes dele só meio que pisaram um pouquinho nisso aí, não se aprofundaram tanto. Outro título também registrado que é muito, muito legal é Midnight Suns, Filhos da Meia-Noite. Os Filhos da Meia-Noite estão sendo esperados há muito tempo, tendo em vista que a Marvel tá num campo cada vez mais místico e de terror, com a apresentação da Feiticeira Escarlate, finalmente, a Wandinha descobrindo que é a Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho entrando num mundo cada vez mais sombrio ali em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a apresentação do Cavaleiro da Lua, o prometido especial de Halloween do Lobisomem que a gente tá aguardando aí que seja anunciado. Tudo isso aí
pode estar levando para a reunião de um supergrupo, além, claro, do filme do Blade, o Caçador de Vampiros. Tudo isso pode estar levando para a união de um supergrupo de heróis místicos de terror. Esse grupo, meio que Vingadores Sobrenaturais, seriam os Filhos da Meia-Noite. E quem sabe nomes como Demolidor, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma não possam integrar essa equipe também no UCM, hein? Eu tenho certeza que muita gente ia pirar com essa possibilidade. Outro título registrado é Nomad, ou Nomad. Houve um tempo nos quadrinhos em que o Capitão América Steve Rogers mudou de aparência porque estava desiludido com o governo americano e assumiu o manto de Nômade. Então, será que esse título Nômade registrado aí vai ser para uma série ou um filme onde o Steve Rogers pode voltar? Porque não apareceu ele morto. Então, será que ele pode retornar, sair da sua aposentadoria? Só que não mais como o Capitão América, já que o Capitão América agora é o Sam Wilson, e assim o Steve retornaria como o Nômade. É verdade que está subentendido que o Steve Rogers morreu no UCM sim, mas não apareceu um funeral, um velório para ele. E na série Falcão e Soldado Invernal ficou implícito que existem umas teorias da conspiração, né? Tem gente que acredita que ele tá na Lua e tudo mais. Então, pra mim, isso é a Marvel deixando as portas abertas pro Steve Rogers voltar eventualmente. E pode ser nessa produção aí. Outra possibilidade também é que esse título aí, Nômade, seja de uma série ou filme do próprio Soldado Invernal, o Bucky Barnes. Por quê? O Bucky ganhou o título de Soldado Invernal quando estava agindo como um vilão para Hydra. E esse título acabou ficando com ele por muito tempo. Em Wakanda, ele ganhou o título de Lobo Branco também, só que acabou não usando esse título tanto assim. Mas na série Falcão e Soldado Invernal, nós vimos que ele estava tentando superar esse passado vilanesco que ele viveu de Soldado Invernal. Será que ele vai assumir o título de Nômade como um novo título super-heróico? Vale dizer aqui que no período que o Steve Rogers estava agindo sem o manto de Capitão América, escondido com aquela barbicha e tal, ele estava teoricamente usando o título de Nômade também. Então assim, possibilidades são muitas. Outro título registrado, esse aí é muito bom, é Red Guardian Generations, ou Guardião Vermelho Gerações. O Guardião Vermelho é o Alexei Shostakov, o pai adotivo da Natasha e da Yelena, que nós vimos no filme da Viúva Negra. Ele ajudou a acabar com o programa da Sala Vermelha, que transforma meninas em espiãs assassinas. E esse título tem tudo para ser de um filme ou de uma série sobre ele. Só que, como no título diz Guardião Vermelho Gerações, é possível que essa produção não nos introduza apenas o Alexei como o único Guardião Vermelho, mas sim um sucessor ou um parceiro dele, um novo Guardião Vermelho. Até porque nos quadrinhos o Alexei Shostakov é apenas uma das versões do Guardião Vermelho e existem várias outras versões do personagem. Guardião Vermelho é apenas um manto. Então, pelo nome Gerações, é muito possível que nós vejamos o Guardião treinando um sucessor. Outro título registrado é Runaways New Era, Fugitivos Nova Era. Fugitivos é uma super equipe de adolescentes e crianças da Marvel que descobriram que os seus pais eram vilões, e daí começaram a fugir deles ao mesmo tempo que se tornavam heróis. Essa história foi adaptada para uma série pela Marvel Television, que chegou a ter até 3 temporadas, e foi exibida inicialmente aqui no Brasil pela Netflix, mas agora está no Disney Plus. Isso tudo aconteceu antes dessas produções todas de séries da Marvel serem trazidas para baixo da Marvel Studios e começarem as produções para o Disney Plus. Pelo nome Fugitivos Nova Era, talvez essa produção não seja uma continuação da antiga série, mas sim um reboot, meio que fizeram com a série do Demolidor. Anunciaram Demolidor Born Again, e não a 4ª temporada da série do Demolidor da Netflix. Isso aqui parece ser uma situação similar com a série dos Fugitivos. O próximo título registrado é Shang-Chi 2, que tem um nome bem comprido. É Shang-Chi and the Wreckage of Time, ou Shang-Chi e os Destroços do Tempo.
é a continuação esperada do Shang-Chi, cujo nome pode ter uma conexão com Kang por causa dos destroços do tempo, né? Mas também pode ter a ver com a origem dos 10 Anéis. Porque destroços do tempo, será que o Shang-Chi vai ter que lidar com as consequências das conquistas todas que o pai dele fez com os 10 Anéis, através de todo o tempo que ele usou os 10 Anéis para conquistar vários povos aí? O título desse filme é emblemático, pode se conectar com muitas coisas. Outro título registrado é Sam Wilson Captain America. E o nome já diz muito, é o registro do nome do Sam Wilson como o novo Capitão América. É muito estranho terem registrado esse nome aí, porque o Sam Wilson é o novo Capitão América, então já tem o nome Capitão América registrado, beleza. Por que precisaram registrar o nome Sam Wilson Capitão América? Será que é porque já vai haver outro Capitão América Capitão América? Isso indica que o Steve Rogers Capitão América vai voltar, e daí eles precisam diferenciar o Capitão América do Sam Wilson Capitão América, porque é mais ou menos assim que está nos quadrinhos agora. Existe o Capitão América Steve Rogers e o Capitão América Sam Wilson. É uma situação similar ao Homem-Aranha Peter Parker e o Homem-Aranha Miles Morales. Pode ser que estejam se preparando para isso no CM também. Outro título registrado, e se não acabamos ainda, Loquias, é The Black Knight Origins, ou Cavaleiro Negro Origens. O Cavaleiro Negro teve uma pequena introdução no filme dos Eternos, e na cena pós-créditos ele teve um encontro com a espada de ébano, que tinha uma inscrição lá: "Pra mim, morrer é lucro". Pesado, hein? Aquela espada torna o usuário imortal, mas também leva ele para um caminho de extrema violência. Nessa cena dá para escutar também a voz do Blade, interpretado pelo Mahershala Ali. Disso surgiram informações de que o Cavaleiro Negro iria aparecer no filme do Blade. Então talvez o Blade também apareça nessa produção aqui do Cavaleiro Negro. E esse título aqui, Cavaleiro Negro Origens, pode se referir tanto à história de origem do próprio Danny Whitman como Cavaleiro Negro, quanto ao passado do Cavaleiro Negro. Talvez o Danny Whitman investigando a origem da própria família e o legado da própria família e a espada de ébano que ele estaria empunhando. De todo modo, é um projeto bem interessante. O primeiro projeto da Marvel Studios com Origens no nome. Acho que a gente não ouve uma coisa dessas desde X-Men Origins Wolverine, hein? E aquele filme não foi uma boa coisa não, mas nesse do Cavaleiro Negro eu tô botando fé. E o último título, talvez um dos mais emblemáticos, é Timeless Saga. Você tá sentindo uma coisa familiar aqui? Duas coisas familiares. Primeiro, Saga, tem o nome Saga aí, como se fosse o nome de mais uma saga registrada, assim como Saga do Infinito, Saga do Multiverso e Saga da Eternidade, que nós mencionamos anteriormente. Mas essa aqui seria Saga Sem Tempo, ou Saga Fora do Tempo, ou Saga Eterna, ou Saga Sem Fim. A gente teria que ver como traduziriam isso. E esse nome, Timeless, tem a ver com aquele quadrinho do Kang que eu mencionei, que tem a ver com o título Avengers Timeless, que também foi registrado. Então seria o título de uma saga que tem o mesmo título de um projeto dos Vingadores. Isso é muito intrigante. O que tá acontecendo aqui? Será que a Marvel registrou duas sagas ao mesmo tempo? Depois da saga do multiverso, vai rolar a saga Timeless e vai rolar a saga da Eternidade? É isso? Eu estou muito confuso, a Marvel precisa anunciar isso, talvez aconteçam duas sagas ao mesmo tempo, ou eu tô maluco, mas invariavelmente esses títulos foram registrados por escritórios que já trabalharam com a Disney e com o nome da Marvel Character Inc. É o mais oficial que se pode chegar sem um anúncio oficial. É muita loucura, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.